Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, divulgada pelo IBGE, mostram que o analfabetismo diminuiu em todo o país. Entretanto, as diferenças regionais permanecem. Dos 6,8 milhões de analfabetos do Brasil, 52,7% estão no Nordeste. Por exemplo, isso. Além disso, a PNAD constatou que ainda temos 20,4% de analfabetos funcionais no Brasil. Nós vamos entender melhor esses números com a Silvia Gasparinha Colello, que conduz pesquisas sobre alfabetização e formação de professores na Faculdade de Educação da USP. Tudo bem, Silvia? Tudo bom. Então, a gente tem, assim, motivos para comemorar, talvez. Entre 2009 e 2011, o analfabetismo caiu no país inteiro. Entretanto, a gente tem uns números muito altos ainda de analfabetismo espalhados por aí, principalmente no Nordeste e no Norte também. Mas o Nordeste assim, acho que é o pior. Assim, a queda do analfabetismo é uma boa notícia. Mas eu acho que, de fato, a gente ainda não tem o que comemorar, porque os números ainda são alarmantes numa sociedade supostamente democrática. E quando a gente vai entender melhor esse quadro do analfabetismo, a gente percebe outros problemas, quer dizer, não é só aquele sujeito que não sabe ler e escrever, mas é aquele que passou pela escola, que supostamente deveria saber ler e escrever, mas que não se tornou um usuário da língua escrita, que são os analfabetos funcionais. Esse número que eu falei aí, 20,4%, é assim, o IBGE, ele considera um cara, uma pessoa analfabeta funcional, com todo mundo que tem até 4 anos de estudo. Se não tem mais, se tiver 4 anos de estudo, ele considera analfabeto funcional. Quer dizer, não há uma prova. Então, não é um número que a gente pode dizer confiável, vamos dizer assim. Esse número, inclusive, eu acho que ele está bem maior, abaixo, porque a gente sabe que muitos alunos que têm acesso à escola e que conseguem permanecer na escola, às vezes chegam lá no 5º, no 6º, no 7º ano, ainda sem condição de escrever, o que é alarmante, porque mostra que a escola também não está cumprindo o seu papel. Nós conversamos ainda há pouco, você estava falando aqui sobre uma pesquisa que você conduziu, que as pessoas chegam no vestibular com um texto meio truncado, é isso? Então isso mostra para a gente que até mesmo quando a escola é bem sucedida e ela ensina a ler e escrever... E ele passa, e chega no vestibular, isso aí, até mesmo nessa situação de sucesso, a gente encontra problemas sérios, porque o menino chega ao final da educação básica sem a condição de ser um efetivo usuário da língua escrita. Então, ele escreve por meio de clichês, de chavões, de frases prontas, e tem 1000 problemas de coesão, de articulação de texto e tal. Então, isso é preocupante, quer dizer, como é que o menino fica 9 anos no ensino fundamental, mais 3 anos no ensino médio, e não conquista essa possibilidade de ser um usuário da língua escrita? Isso preocupa. Nós não estamos nem falando de estilo aqui, nós estamos falando de comunicação, certo? De comunicação, da capacidade de se tornar um usuário da língua escrita. De poder, por exemplo, escrever uma carta de amor, ou de poder ler um livro, ou de conferir um texto, um contrato de aluguel, coisas muito básicas. Colocar no papel um pensamento que haja tido sobre alguma coisa? Esse é o problema. Esse é o problema, né? Parece que a maior parte das pessoas que aprenderam a ler e escrever tem medo do papel. E isso não deveria ser assim. E por que a gente sempre faz essa pergunta, né? Por que ocorre isso? A gente comemora no Brasil assim, um movimento a favor da educação, todo mundo quer, não, a educação é importante, precisamos investir. Aí gente brigando por mais dinheiro para a educação. Mas onde é que está esse real problema? A gente fala, precisam melhorar a formação de professores. Mas sempre tivemos que fazer isso, né? Onde é que está o problema, Silvia? Olha, o quadro de analfabetismo e de baixo letramento é um problema complexo que está ligado não só com questões políticas e sociais, como, por exemplo, a má distribuição dos bens culturais, a qualidade de vida, as desigualdades sociais, mas também está ligado com a condição da escola, né? Com o modo como a escola trabalha. Então, nós temos uma cultura educacional ainda muito enrijecida que trata a língua escrita como se fosse um código. E a língua escrita não é um código.
A língua escrita tem que ser trabalhada como um meio de comunicação e de interação entre as pessoas. E decorre dessa concepção de língua numa perspectiva instrumental ou de código, práticas muito mecânicas, artificiais da língua escrita. Vou te dar um exemplo. Aquelas famosas frases cartilhescas, né? Lalá, lê, ali, o boi, bebe e baba. Isso não vai motivar um menino do século... Vovô viu a uva. Vovô viu, o dedo é de Didi. Isso não vai motivar um menino, uma menina do século XXI a ler e escrever. Então, a escola, às vezes, até consegue ensinar a ler e escrever, mas não consegue despertar no sujeito o gosto pela leitura, o hábito pela leitura, a vontade de escrever. E tudo isso vai se configurando aí nesse grande quebra-cabeça que tem questões sociais, tem a questão da formação dos professores, tem a questão das práticas de ensino, de culturas escolares muito arraigadas, e isso tudo vai se somatizando na construção desse quadro. Mas isso tudo tem mutação, né, no Brasil hoje. Isso tudo que você falou. Agora, a questão social. Quando a gente diz que o ensino fundamental está universalizado, que 98,2% das pessoas, das crianças estão na escola, assim, no Brasil de uma maneira geral, tem lugar que é um pouquinho menos, mas é pouquinho menos, pouquinho mais, a gente ainda vive um negócio desse tipo, apesar da escola. Então, a questão está na escola, não é só um problema social, ou estou enganado? Não é só um problema escolar, é um problema também da escola. Não é só social, é também da escola. Então, a gente tem aí, a gente pode dizer que conseguimos a democratização quantitativa da escola, mas a qualidade ainda está deixando a desejar. A verdade é que os professores, muitas vezes, têm dificuldades de lidar com essa diversidade de alunos, com esses alunos que vêm de diferentes procedências, que têm diferentes práticas sociais, diferentes práticas linguísticas. Existe um problema de ajustar o ensino ao processo de aprendizagem e à realidade do aluno. E o nó está na universidade? Você acha que o nó está onde? Está na formação do professor na universidade? A gente passou por um período bastante longo, quando o professor deixou de ser aquele professor da escola normal, aquela professora da escola normal, e aí foi obrigado a fazer um curso de pedagogia, um curso de formação de nível superior. Está aí o problema? Onde é que está a encrenca? Eu acho que o nó é a formação do professor, a formação inicial e a formação continuada. Então, nós temos uma política de formação continuada descontínua, truncada, né? E que vai gerando problemas aí na atualização desses profissionais e também na condição de trabalho na escola. A gente não pode culpar só o professor ou o despreparo do professor, mas também a burocratização da escola, as condições de trabalho. Quer dizer, a docência é ainda desvalorizada no Brasil. Um professor ganha, em média, 60% do que qualquer um dos seus colegas profissionais com o mesmo tempo de formação. Então, quer dizer, os jovens hoje não querem ir para a docência. Então, aquele jovem que teve boa formação, que teve as melhores escolas, ele não quer ser professor. Quer ganhar dinheiro de outro jeito. E aí a coisa vai virando uma bola de neve. Quer dizer, muitas vezes aquelas pessoas que chegam à docência são pessoas que já vêm com lacunas, né? E essa lacuna não consegue ser resolvida na formação inicial e não consegue ser resolvida na formação continuada. Mas eu acho que, assim, eu não quero culpabilizar o professor, sim, claro, porque eu acho que ele também é uma vítima desse processo. Eu tenho visto muitos professores com vontade de acertar, querendo acertar e solitários, sem o apoio. De dúvida, Agora, o que se briga hoje no Brasil é para que haja um investimento maior em educação, que se invista, sei lá, 10% do produto interno bruto em educação, enfim, mas não está dizendo exatamente onde que isso vai, tá certo? Para que lugar isso vai. Você acha que o fato de a gente reservar uma parte do produto interno bruto
para a educação pode ajudar a resolver essa situação, a se encaminhar? Ou isso é só um detalhe? Não, eu acho que pode ajudar e a gente tem que lutar por isso. Mas não adianta você ter o investimento se você não cuidar de como esse investimento vai ser aplicado. Quer dizer, não adianta você comprar computadores para a escola se os professores não sabem como usar esse computador. Não adianta você comprar livros e distribuir livros se esses livros vão ficar empoeirando numa sala trancada na escola. E eu tenho visto esse tipo de problema nas escolas. Então, eu acho que a gente tem que lutar por um maior investimento na educação, mas também cuidar da aplicação desse investimento para que o professor possa se sentir valorizado e que a escola possa ter melhores condições de trabalho. Quer dizer, a gente está numa situação que a gente tem que trocar a roda do carro com ele andando, é isso? Infelizmente, essa é a verdade. É mais ou menos isso, né? Essa é a verdade. Você tem que investir, porque você falou, tem escola que tem computador realmente, mas às vezes eles ficam guardados lá, não são usados, ou ficam numa sala que ninguém usa direito, sabe como usar, ou usa de uma maneira equivocada o computador e tal. Então, quer dizer, não é que não deva comprar computador, sim, devemos, claro. Mas devemos comprar um computador e aprender a usá-lo, é isso? Claro, claro, claro. E preparar os professores para incorporar essa tecnologia aí da informação e da comunicação de uma forma interativa, criativa. Quer dizer, o computador não pode chegar na escola só como um instrumento a mais de acesso ao conhecimento. Quer dizer, você troca o livro didático pelo computador. A tecnologia teria que entrar na escola como um instrumento de inovação da escola. Não é o caso de ensinar o menino a mexer na internet, ou no Word, ou no PowerPoint. É o caso de ensinar o menino, a menina, a usar essa tecnologia toda para buscar novas formas de se relacionar com o mundo, né? E aí não dá para separar a alfabetização de alfabetização digital. Eu acho que tudo faz parte de um grande processo no qual a gente tem que ensinar os jovens a lidar e a transitar, né, no seu mundo, sendo usuários dos sistemas, das tecnologias, pela via da língua. Você conduz pesquisas sobre processos cognitivos, né? Como é que a pessoa aprende, como é que a criança passa a entender as coisas. Você acha que é possível a gente recuperar esse passado? Quer dizer, ou a gente tem que investir lá no jovem, em quem está começando, ou a gente pode aí, sei lá, recuperar quem já começou errado ao longo do processo? Em educação sempre é tempo de recuperar. Nunca passou o momento, é sempre o momento de investir. E é claro, se a gente puder compreender como é que esse jovem entende, que questões que ele se coloca, como que ele passa de uma ideia mais elementar para uma ideia mais sofisticada e tal, a gente tem condições de ajustar o processo pedagógico. Então, veja, a melhor aula, às vezes, não é aquela que traz um conhecimento pronto e formatado para o aluno, mas aquela aula que faz o aluno pensar, levantar hipóteses, testar as suas hipóteses. Por exemplo, uma criança que acha que para escrever uma letra para cada sílaba. Então, ele acha que para escrever cavalo, cavalo, ele vai precisar de 3 letras. Abacaxi, 4 letras, abacaxi. Não adianta você chegar para esse aluno e falar, ô, cara, não é assim. Você tem que criar situações onde ele possa confrontar as suas hipóteses, as suas ideias com uma escrita real. Onde ele possa testar e ver que situações onde ele possa ter boas razões para substituir a hipótese que ele tem por uma outra hipótese. Quer dizer, esse aluno precisa estar convencido de que, assim, não basta colocar uma letra para cada sílaba, eu vou ter que dar um jeito de colocar outras letras. Quais? E aí esse aluno começa a refletir sobre o sistema. Então, aprender a ler e escrever não é você dominar um código que vai juntando letras para formar sílabas ou sílabas para formar palavras. A alfabetização é uma coisa muito mais ampla, que está relacionada com modos de reflexão sobre a língua escrita, envolvendo não só o funcionamento do sistema, mas também o conhecimento dos gêneros, porque você não escreve sempre igual. O ajustamento dos fins da escrita
ao modo como a escrita aparece, o ajustamento do sujeito numa perspectiva interlocutiva, quer dizer, de realmente trazer ideias e poder compreender ideias. Né? E isso pode se dar em qualquer idade? Isso em qualquer idade. Em qualquer idade, em qualquer momento. Até porque os adultos, eles passam por processos cognitivos muito semelhantes aos da criança. Só que, às vezes, o adulto já incorporou uma baixa autoestima, ele já incorporou a experiência do fracasso, da escola que não ensinou. Do texto que ele não compreende, do texto que ele não compreende. Letras. Então, o adulto diz assim, isso não entra na minha cabeça, eu estou velho. Isso é mentira. Todos podem aprender. Né? E os professores sempre podem ensinar. Obviamente, quanto mais ele conhecer do seu aluno, do processo do seu aluno, do processo cognitivo, do histórico de aprendizagem desse aluno, dos interesses, das práticas sociais deste aluno, ele vai poder ajustar melhor as práticas de ensino. Entendi, quer dizer, dá para trocar a roda com o carro andando, é isso? Mas a gente precisa estar atento para os múltiplos canais aí para poder trocar essa roda. Entendi. Por exemplo, a formação do professor, por exemplo, as condições de trabalho, por exemplo, o uso de um material adequado, por exemplo, as políticas aí de formação continuada. A gente tem que acreditar nisso, porque o Plano Nacional de Educação está prevendo a erradicação do analfabetismo até... 16, eu acho. 20. 2020, E eu acho que a gente tem que trabalhar com isso. Quer dizer, a gente não vai conseguir esse desafio, a superação do analfabetismo, a gente não vai conseguir isso gratuitamente. Quer dizer, não vem de graça. Este é um desafio que depende aí de cada um, quer dizer, do governo, das escolas, dos educadores, dos formadores e da sociedade como um todo. A educação precisa ser valorizada. Tá certo, Silvia. Obrigado pela sua presença aqui, obrigado Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse tema tão importante. Até a próxima. Até a próxima.